Ok. Olá, comunidade PhD Bro. Estamos aqui nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Eu sou Carlos Cruz, seu anfitrião, e hoje estamos aqui com a presença da professora Marli Guimarães, que é uma figura fantástica aqui dentro da nossa instituição, e vai ser muito interessante a entrevista que nós vamos fazer com ela, esposa do professor Cícero, que esteve conosco na segunda-feira. Professora, nós sempre começamos aqui com o que nós chamamos de Family Flags, que é uma pequena brincadeira que nós fazemos com as bandeiras dos estados onde nós fizemos nossos doutorados, né? Então, assim, hoje, a Family Flags, estamos com a bandeira novamente de São Paulo e do Amazonas, né? A senhora fez seu doutorado na Unicamp, é isso? A minha formação avançada, mestrado e doutorado foi mestrado e doutorado na Unicamp, né? Isso. E a senhora tem algum time de futebol de São Paulo que a senhora torce, ou a senhora não gosta de futebol? Não, eu gosto de futebol, mas não tenho muita preferência, não. Eu gosto de brincar com as pessoas. Tá certo. Assim, na realidade, a tradição aqui no Amazonas é torcer pelos times do Rio de Janeiro, né? Sim. No Rio de Janeiro eu tenho um time. Certo. Quase todos torcem para algum time do Rio de Janeiro, né? E na época, da minha época, quando o futebol ainda era Rio Negro, Nacional e Faixa. Eu torcia pelo Rio Negro. Eu também. Rio Negro, a gente ia pro estádio de futebol, lembro que meu pai levava a gente, quando vinha os times de fora, a gente sempre torcia pro time de casa, né? E eu competi pelo Rio Negro, mas não pelo basquete, né? Basquete, né? Que legal. Tá certo, então esse foi o nosso Family Flags de hoje. Professora, começando aqui a nossa entrevista, a senhora poderia fazer uma pequena introdução, um pequeno, assim, viagem no tempo, desde a época do ensino médio até o doutorado, mais ou menos, como foi sua trajetória aqui? Eu posso sim. Inicialmente eu comecei a falar, não cumprimentei ninguém, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, né, rememorando. Isso. Né, e é uma coisa boa, né? Assim, a gente lembrar das coisas boas, o tempo passou, a gente não tem mais ressentimentos, né? Exatamente. Só lembra das coisas Só boas, as coisas boas, e tudo mais. Eu fiz curso técnico, né? No meu tempo, né, que só tinha uma universidade e uma escola profissionalizante, então a gente chamava a Escola Técnica Federal do Amazonas, eu estudei na escola. Estudei na escola, era a escola, né? E estudei na universidade. A universidade era a UA, né? A Universidade do Amazonas, ainda não era a UFAM, né? E depois a gente mudou o nome, né? Inseriu o termo federal nela. Isso. E então eu fiz, né, aquele mini vestibular para eletrônica. Fiz o curso técnico de eletrônica. Qual foi o ano, professor, da escola técnica, sabe? Eu entrei em 76. 76. Saí em 79 porque eu fiz o quarto ano junto com o primeiro ano da faculdade. Igual para o professor Lucas fez algo fez também assim. Escola técnica não tinha igual, era uma referência. Isso. As pessoas falam assim, tem o sentimento de que uma escola profissionalizante ela é árida, né? Sim. Mas a escola técnica não era isso. Não. Escola técnica, eu tive oportunidades de professores fora da área técnica maravilhosos. Eu tive aula com o Moacir Andrade, o pintor, né? Eu tive aula de história com uma professora maravilhosa, que ela encantava a gente, a Rochinha, além dos professores, né, bons da área técnica, né? Da área técnica e também de matemática e tudo mais. Então eu fiz escola técnica, primeiro, segundo, terceiro ano, 76, 77, 78, e fiz vestibular para engenharia elétrica. Legal. Na época... Engenharia elétrica foi a primeira turma, então, a senhora? Eu não fui da primeira turma. O curso, eu estou quase para e passo com o curso, né? O curso, inicialmente, ele tinha um convênio, fazia o básico aqui e a parte técnica eu acho que era na Federal do Paraná. E aí, 2 turmas antes, o curso foi criado em 76, eu acho que teve turma 77, 78 antes de mim. Aí, mas na turma 79 foi bem interessante porque foi um vestibular bem desafiador.
Contrataram uma outra empresa para fazer e era assim, introduziram a redação, né, que não tinha, Sim. e 3 erradas anulavam uma certa. Então a gente tinha que fazer conta também, qualquer coisa. Não podia chutar, né? Isso. Então foi E bem se zerassem alguma, eliminava tudo. Eliminava. Era assim. E aí, assim, a minha turma da engenharia elétrica era uma turma, na maioria, que vinha junto, vinha coesa. Sim, da lá escola. da escola, né? Então, a gente, sempre quando eu faço essas aberturas, acolhimento de calouros, eu sempre falo, vocês precisam se juntar, Sim, porque a gente totalmente, se ajudava muito. A gente disse, olha, nós vamos entrar e vamos sair. Sim, exato. Então, quando tinha alguém com dificuldade, todos socorriam. Mas aí o curso ainda era novo, né? Sim. Ainda era muito novo, então não tinha PIBIC, não tinha pesquisa, sim, né? Laboratório era um mínimo mesmo, né, para fazer uma aula prática de eletrônica. Eu acredito que até o da escola técnica era melhor do que aqui, né? Melhor, todo, assim, o que não me deu, não me apavorou foi o fato de eu ter aquele background do curso técnico, né? Mas aí tem uma particularidade, né? Por exemplo, eletrônica, né? Quando você estuda no curso técnico eletrônica, o diodo é uma chave. Sim. É esse o modelo, né? Sim. Polarizou diretamente, ele fecha, reversamente abre. Abre tudo. Aí você chega aqui em eletrônica, né, com aquele livro do Milman e Haugen, em inglês, que não tinha na época a tradução. Versão em português, né? Então você começa a ver o diodo como uma junção PN. Isso. Né? E sem o background da física de semicondutores. Sim. Entrando assim de sola, né, para você entender todas as bandas, né? Entender o processo de formação da barreira de potencial, as diferenças de concentração e tudo. Aquilo ali mexeu comigo, né? Mas mexeu positivamente? Mexeu porque eu fiquei intrigada que eu não conseguia entender direito. Sim. Eu não conseguia entender bem, né? Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha nessa minha formação da área, da analógica, né? Mas seguimos, fizemos o curso, a minha turma eram 30, nesse ano entraram 30, a gente formou com 15, né? A turma que entrou comigo da escola técnica toda formou junto. Legal. Então a gente, no segundo ano, a gente já abriu conta, a gente guardava dinheiro para a formatura, nossa formatura foi uma beleza, no Teatro Amazonas. Não homenageamos nenhum político, porque antes faziam isso para ganhar dinheiro, a gente tinha dinheiro, a gente homenageou realmente quem queria. Sim. Ninguém do departamento de eletrônica. Nosso Paraninfo foi nosso professor de desenho. Já existia o departamento de eletrônica? Não. Existia. Eletrônica já no e eletricidade. Era junto, então? Se tinha. Não, acho que era um só departamento, mas a turma tinha a turma de eletrônica. Certo. Aí a gente homenageou o nosso paranífero professor de desenho, professor Pregapane, e a gente fomos um pouco rebeldes naquilo ali. Mas aí foi isso. Na época eu fiz, nos últimos anos eu fiz estágio em telecomunicações, no Departamento Nacional de Telecomunicações, então eu queria seguir nessa área. Sim. Né? Foi um estágio muito bom, orientado por um professor que foi meu daqui, princípios de comunicação, sistema de comunicação, que foi o Niomar. Certo, né? Niomar. Ele foi de princípios, na realidade o Lavô foi de sistemas. E ele me chamou para estagiar lá e eu adorei. Eu estava lembrando, falando para o professor Niomar, quando o professor Fred esteve aqui, porque o professor Niomar, eu fiquei um pouco assim, assustado quando ele disse que ia se aposentar, porque ele não parecia nem um pouquinho idoso. Eles entraram muito cedo, eles entraram juntos
quando eu entrei como aluna, eles entraram como professores. Nilmar, Evandro, Geraldo Feitosa, que depois saiu, né? Eram os professores locais, né? Esses eram professores que tinham ido, que eram manauaras, tinham ido se formar fora, né? Nilmar no Inatel, Nilmar em Itajubá, a Evandro na FEI, quem mais foi na FEI? Geraldo foi no Inatel, então aí o resto eram todos professores que vieram de fora, veio muita gente de Itajubá dar aula aqui. Né? Eu acho que o pai do professor Lucas também era de lá, né? De Itajubá. Isso. Então vieram muitos para cá dar aula. Então foi isso. E aí eu estava empolgadíssima que eu ia seguir a área de telecomunicações, mas estava com perspectiva de contratação, aí veio uma determinação de governo sem contratação, já tinha vaga tudo e nada. Aí saí da universidade, como meu irmão dizia, ele dizia, olha aí, antigamente a gente não recebia o diploma, né? Era só um papelzinho enrolado, ele dizia, olha aí dentro, está teu emprego, porque eu não tinha emprego. E fui para o distrito procurar, formei no meio do ano, né? Em 83. A nossa turma foi a primeira turma que foi com curso reconhecido. O curso foi reconhecido em julho de 1983. E a nossa turma foi a primeira que saiu com curso reconhecido. Professora, só uma curiosidade. O professor Cícero, ele lembrou algo interessante, porque ele é de uma família de médico, né? O pai dele é médico, e ele foi orientado a fazer engenharia elétrica. Aí eu lembrei da história que meu pai conta do final da década de 70. Ele disse, meu filho, naquela época, eletrônica era mais promissor do que a medicina. E aí, isso também lhe motivou a seguir essa área? Não foi isso. Eu gostava da área, né? Mas eu confesso que também eu tinha o meu lado atleta, né? Sim. E aí, por exemplo, na época da escola, eu fui tricampeã estudantil de basquete, então eu amava o basquete e tudo, né? Eu fui atleta adotada pela CCE. Que legal. Né? Ganhei dinheiro com esporte. Legal. Então, eu ficava assim, né? Eu digo assim, eu gosto tanto do esporte, ainda bem que eu desisti. Senão já tinha se aposentado, né, professora? Que o atleta vai sem futuro. Não tinha futuro, não. Assim, eu brinco muito, em terra de cego quem tem olho é rei. Eu era alta, né, para os padrões daqui. Né? Então eu me beneficiava disso para jogar, né, e me dava bem. Né? Eu sempre eu conseguia fazer muitos pontos, a maioria das vezes era cestinha, mas não que eu jogasse extraordinariamente bem, mas eu aprendi a trabalhar embaixo do garrafão, pegando rebote, não errava a senhora livre. Falando agora, outro dia minha esposa mostrou, né, que tem um novo gigante aí tentando entrar na NBA. Ele é um jovem, eu acho que ele tem uns 16 anos, mas ele é mais alto que os maiores jogadores da NBA. Aí ele não é um bom jogador, mas ele tem a vantagem, né? Tem a vantagem, pois é. E era isso. Mas aí eu gostava de eletrônica, né? Aí fui em frente, né? Queria fazer. Quando eu me formei, não tinha um emprego, até apareceu a oportunidade de um colega que estava saindo da Suframa, o Eduardo Xerez. Ele disse, mas eu vou sair, para a Eletronorte, na época Eletronorte, vai ficar minha vaga, quer que eu te indique? Mas eu pensei muito, eu digo, eu vou entrar e começar a analisar papel e vou ser engenheira de papel. Aí eu digo, não, eu quero ser engenheira, eu vou tentar mais coisas. Aí fui para o distrito, consegui um emprego na CCE Componentes. A CCE tinha 2 unidades, CCE mesmo e a Componentes, que fazia componentes para as outras indústrias, muito na transformadores. Isso aí foi que ano, professora? 83. 83? Você ficou até quando na CCE? Fiquei até março de 84. Acho que nessa época aí meu pai trabalhou lá também. A CCE Componentes era uma área muito assim, árida, né? Porque tinha a parte toda de estamparia junto, né? Aquelas coisas
tá, e tinha o outro lado que fabricava os transformadores de áudio, de alimentação, os transformadores. O maior desafio para as fontes chaveadas, naquela época estavam surgindo os computadores de 8 bits, né? Tinha saído o Apple, então tinha os nacionais, né? Aí tinha a CCE que estava fazendo um, né? Que era o exato, e a gente brincava que era o quase certo. Quase certo. E aí eles tinham uma equipe, quer dizer, os projetos dos transformadores que faziam para a Sony, para muitas das empresas, eram feitos em São Paulo. Certo. E eles queriam passar para cá. Aí eu, na hora da entrevista e tudo dos testes, eu achei que vinha alguém para cá para poder passar. Não, eu fui entregue aos leões. Né? Tinha só um engenheiro lá, um japonês, que quase não falava comigo. Era um ambiente um pouco maior que esse, laboratório. E aí começaram a botar demanda. Né? Primeiro mês eu trabalhava de dia e à noite estudava, né? Para poder fazer as coisas. A senhora estava na faculdade na época? Não, estou dizendo, estudava para poder responder aos projetos e tudo, fazer os projetos. Aí eu fazia os projetos, mandava para o gerente de produção e ele fazia o protótipo, eu testava, avaliava, né? Fazia todos aqueles ensaios, rigidez de elétrica e tudo. E depois vinham os custos e ia. Mas aí um dia eles me botaram mais em fria, eu já tinha estabelecido, já estava bem, aí o gerente de produção teve um piripaque, foi para São Paulo e precisavam dar o custo de um componente, de uma coisa lá, uma encomenda, e me botaram, pediram para eu ir para a linha fazer a cronoanálise, né? Eu tinha feito uma disciplina aqui, porque no nosso curso ainda não tinha um curso de engenharia de produção, então tinham umas áreas e eu fiz algumas disciplinas. Aí eu fui fazer, eu digo, olha, mas eu fiz com o que eu aprendi, não sei o que, deixei lá. Sei que foi um alvoroço depois, que o meu deu muito diferente do cara. Aí mandaram para São Paulo, aí o meu se aproximou mais de São Paulo, descobriram que o cara estava perdendo dinheiro com coisas. Aí, em vez de botarem outro, o cara não voltou mais de São Paulo e jogaram para mim. Aí eu já estava a ponto de não, eu estou sendo explorado. Aí já existia a acumulação de tarefas desde aquela época na indústria. E assim, do nada, eles falam, vão jogando, né? Aí eu já estava assim, quase disposta a dizer, olha, vou parar, não posso. Aí o Nilmar, o outro, me chamou, me ligou e disse, Marli, que estavam iniciando a FUCAP. Sim. E aí o professor Lavô ia começar uma divisão de qualificação de componentes. Aí ele disse, vem aqui fazer o teste. Aí eu fui, aí passei e saí. Legal. Saí em março e em abril já estava lá na FUCAP. A ideia era a gente trabalhar, porque a FUCAP nasceu com a ideia de um suporte científico, tecnológico, de análise para o polo industrial, né? Então vinha a ideia da certificação, de análise de falhas, de componentes e tudo. Aí fiquei lá esse tempo, quando foi em 85, já em janeiro, fevereiro, março, abril, eu passei esse tempo todo lá no CPQD da Telebrás, no estágio. Campinas. Isso pela FUCAP? Pela FUCAP. No estágio para trabalhar com engenharia reversa, exatamente para fazer engenharia reversa de componentes para análise de falhas. Aí você fazia uma decapagem? Sim, exato, tudo isso. E aí foi o meu primeiro contato com a microeletrônica. Que legal. E então Aí a senhora teve que voltar e tentar entender como funcionava o diodo, as junções e tudo? Não, aí eu disse assim, agora eu vou. Eu peguei, nesse tempo que eu estava lá, eu fui visitar o Unicamp, lá o Laboratório de Eletrônica de Dispositivos, o LED, falei lá com o professor Alberto Martins Jorge, me recebeu bem. Aí eu digo, quer saber, eu vou me candidatar para o mestrado. Aí voltei e quieta, deixei lá meus documentos com uma amiga que eu fiz. Na ida, a senhora já deixou os documentos? Com uma amiga minha, e aí eu... E lá na FUCAP tinha assim, vão investir em recursos humanos, vamos formar mestres e doutores e tal.
Aí eu peguei eles pelo pé. Quando saiu meu aceite, aí eu fui lá conversar. Agora na vocês época, vão poder formar. O diretor era o Manuel Rodrigues, excelente diretor e tudo. Eu disse, olha, Manuel, é o seguinte, vocês disseram que querem formar a gente e tudo, olha aqui, eu tenho minha carta de aceite. Aí fui pra lá e pra cá, ele me mandou. E eu fui com todo o apoio da FUCAP, alugaram um apartamento para mim, fui com meu salário, fui em boas condições para lá fazer meu curso. E aí foi que eu me aprofundei na eletrônica analógica, que eu gostava, né? Trabalhei nessa área de analógica e a minha tese foi uma proposta de uma versão, que naquele tempo se tinha a ideia da customização em menos tempo, né? No digital já tinha os gate arrays, né? Sim. Que a gente customizava, tinham aquelas portas que você trabalhava no projeto da máscara de metalização, né? As conexões para gerar teu circuito. Então minha proposta foi fazer uma versão analógica. Eu fiz um analog array e também fiz todo o CAD para trabalhar, não só gerando as trilhas, né, as interconexões, otimizando, mas também verificando as regras de projeto para ver se não infringiu. E a fabricação era toda lá na Unicamp, né? Foi? A fabricação era lá mesmo? Na época a gente estava lá, e foi uma época difícil lá disso. O professor Cícero é que tomava conta, né? Ele é pesquisador, já tinha terminado mestrado e ele estava coordenando essa área do laboratório. E ele me ajudou muito, mas teve um processo lá que não deu para concluir, depois eu fui para o CID, CID ou CID, eu não lembro mais, CID Microeletrônica, Contagem. Contagem. Tentar também implementar por lá. Era uma das etapas do processo. Era, mas a gente não conseguiu. E eu defendi então com o projeto e com todo o CAD que eu desenvolvi para roteamento num 8 bits, né? Escovando bits, porque toda a parte gráfica eu fiz em assembly, né? Sim, não, atualmente a gente, projetos mesmo que de hardware, a pessoa tem que escovar bit até hoje. Imagina aquela época, né? Pois era uma assemblezão pesado, num computador de 8 bits. E escrito em cartão perfurado? Não, esse não, já tinha processo, não tinha um computador de 8 bits, né? Já tinha, trabalhei nele, né? E aí foi bem interessante, né? Consegui mergulhar aí na eletrônica analógica, na física de semicondutores, né? E pronto, e nesse período eu casei, né? Sim. E aí eu tinha... A senhora foi em que ano que a senhora foi para a Unicamp como aluna de mestrado? 85. 85, aí ficou lá até? 88, início de 88. 88. Aí ficou lá até o final do doutorado, ou não? Não, eu fui liberada só para o mestrado pela FUCAP. E eu tinha que voltar, olha a minha responsabilidade, eu tinha casado. A senhora casou durante o mestrado? Casei. E trouxe o marido junto? Não. Não trouxe? Meu Deus do céu. Os meus amigos diziam que meu pai era turco, casava, mas não entregava a filha. Na brincadeira, né? O que aconteceu é que eu, né, tinha a oportunidade de ficar por lá, mas aí tinha a responsabilidade, eu tinha sido a primeira pessoa que a FUCAP investiu, né, em pós-graduação. Se eu não volto, eu destruo todo o processo. Claro. Aí eu voltei e o Cícero ficou lá. Porque ele era da Unicamp, já contratado e tudo, né? Ficou lá e eu fiquei aqui por um tempo. Digo, vamos ver o que vai dar. Aí, lá pelas tantas, o Manuel sempre insistia, disse, não, ele vem para cá.
E eu agora só vou investir para pós-graduação em mulher, porque aí a gente ganha dois. Ganha dois. Aí até que eles fizeram uma proposta interessante para o Cícero e ele veio. Ah, que legal. Aí nós ficamos na FUCAP, quando eu cheguei também eu fui para a UTAN, na época tinha a UTAN, eu dava aula na UTAN, a UTAN era noturno, então eu trabalhava de dia na FUCAP, dava aula à noite. Eu passei lá na época do vestibular, passei lá e aqui, né? Aí meus pais até não gostaram que eu vim pra cá, porque era engenharia elétrica. E lá eu tinha passado em engenharia da computação, mas eu disse, não pai, eu fui orientado pelos meus professores a fazer engenharia elétrica. E aí eu, em 88 dei aula lá, em 89 nós demos aula como professor visitante aqui na UFAM. Sim. Em 90 nós fizemos um concurso, era uma vaga, eram 7, 8 candidatos. Aí passou eu e o professor Cícero. Ele passou em primeiro lugar, eu passei em segundo. E aí logo arranjaram uma vaga. Outra vaga, né? Aí fomos 2 contratados. Por causa da validade do concurso, né? Não, na hora. Antes? Conseguiram, nós fomos contratados juntos. Quando viram que nós 2 passamos, não sei se nós já tínhamos mestrado e tudo, né? Sim. Aí eu só sei que conseguiram, o diretor da faculdade conseguiu arranjar outra vaga. Que legal. E nós entramos, nós 2. Aí ficamos. Nós entramos como 20 horas, né? Nós tínhamos vínculo com a FUCAP, nós ficamos como 20 horas. E aí depois saímos. E nesse tempo, né, com o mestrado em microeletrônica, o Cícero tinha feito o doutorado dele todo, os créditos dele, a tese, faltava defender. Ele já tinha feito os créditos do doutorado? Todo. Ele fez outro doutorado, gente. Porque ele trabalhava ele tinha com feito microeletrônica. Tinha feito todo esse Aí ele voltou para cá e a gente começou a tentar interagir com o distrito. Sim. E vimos que era impossível, né? E nos mantivemos pesquisando a partir dos projetos multiusuários, né? Sim. Que eram os projetos financiados, né? Pela FINEP. Aí tinha um gestor lá, era o CTI, o Centro Tecnológico para Informática, tinha um instituto de microeletrônica dentro. E ele fazia rodadas de projeto multiusuário que a gente concorria a áreas dentro de um chip de silício para implementar nossos circuitos. Então nós implementamos 2, um CMOS, um conversor AD, e depois a gente fez um analógico em bipolar, que foi até o circuito de condicionamento do sensor de piezo resistivo que o Cícero tinha projetado, né? E tinha projetado na época do doutorado? Do doutorado. Que o doutorado dele era nessa área. E aí começamos a ver que para a gente ficar aqui tentando interagir, porque eu gosto de interagir, eu gosto dessa atividade multidisciplinar, eu gosto de interagir com as pessoas. Então eu via que a gente não conseguia, a gente estava aqui fazendo pesquisa com o pessoal de fora, né? A gente até foi, depois desses PMUs, a gente foi até agraciado, nós fomos considerados pela Sociedade de Microeletrônica como um grupo emergente, nós ganhamos uma Mentor Graphics com todos os softwares, mais de $300, $300 mil de software. Ele falou que chegou aqui na UFAM? Não chegou, foi para a FUCAP. Foi para a FUCAP. A gente estava lá, né, e foi para a FUCAP. E aí a gente ainda tivemos alguns discípulos, alunos da gente daqui, coisa que foram fazer microeletrônica depois pela FUCAP, o Guilherme Valda, ele que ficou tocando essa área. Que aí quando a gente resolveu ir para o doutorado, a gente disse, não, vamos repensar, né? E vamos ver que área nós vamos. Aí saí pesquisando para lá e para cá, eu digo, Cícero, vamos entrar nessa área de saúde. Saúde tem em todo canto, hospital tem em todo canto. Mas não é bem assim, quando a gente chegou também, não tinha as pessoas não tinham perfil de pesquisa na área de saúde e a gente ficou muito... Mas isso lá ou aqui? Aqui, né? Quando nós voltamos. Né? Quando voltamos. Mas aí a gente conseguiu algumas interações interessantes. Então foi isso. E aí a gente fez o nosso doutorado. Aí o Cícero resolveu não defender a tese dele,
dessa. De microeletrônica. Sim, aí foi comigo, fez os créditos todos nessa área. Nós fomos juntos. Foi um doutorado em família. Minha filha tinha 1 ano e 3 meses. E fomos juntos. E quando ela completou 2 anos, eu descobri que estava grávida. Então meu doutorado foi esse, né? Me dediquei ao doutorado e aos meus filhos e não me arrependo. Foi a melhor fase da minha vida, assim, que eu convivi muito inteiramente com eles, e eles pequenos é importante esse convivência. Sim. E o nosso doutorado foi nessa área de saúde, né? Na nossa área de pesquisa, que é reconhecimento de padrões, que hoje o pessoal só fala em inteligência artificial, né? Todo mundo faz agora inteligência artificial. Né? Inteligência artificial é uma das técnicas, né, de reconhecimento de padrões e tudo. Tem todos os métodos clássicos, né? Também de inteligência artificial, além desses de hoje, né, dos transformers, dos LLMs da vida. Né? E a gente fez assim, eu apliquei, o Cícero fez redes neurais especificamente, né? E eu fiz numa proposta de trabalhar com memória associativa. Né? Que implementei a solução da minha dissertação, foi toda por álgebra linear, por ortogonalização de vetores. Né? E aí eu fiz diagnóstico de câncer de mama com imagens de cintilografia mamária, e o Cícero fez com imagens de blood pool com a parte cardíaca. Né? Acho que sim. Então a senhora trabalhou na parte de detecção de câncer e ele na parte de doença do coração. Isso. Né? E a gente fez nosso doutorado na Unicamp, mas toda a parte experimental foi feita no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP. O nosso orientador é de lá. E os orientadores de vocês eram médicos, engenheiros? Não, como é que era? Engenheiros. O meu e o dele foram o mesmo, né? Sou Lincoln Moura. Ele era, na época, diretor da área de informática em saúde do INCOR. E ele dividiu a disciplina de processamento digital de imagens lá da Unicamp com o Lutuf. Então, eu me encantei, né, com essa área de imagens, o Cícero também. A gente fez redes neurais, então dava para aplicar. E aí a gente foi com o Lincoln, e eu agradeço imensamente o apoio que ele nos deu. Foi um excelente orientador e entendeu... Ele ainda é vivo, professora? Oi? Ele ainda é vivo? É vivo. Só que agora ele está na iniciativa privada. Certo. Trabalhando nessa área, mas está na iniciativa privada. E ele foi me dando apoio, compreendeu. Quando o João Pedro nasceu, que eu passei 4 meses, né, sem ir para São Paulo e tudo, ele ia lá para casa. De domingo ele ia lá para casa. O professor Cícero falou, né, que vocês faziam a comida lá para receber. E aí é coisa, quando era para ir, ia a família. Ia Cícero, eu, Júlio e João Pedro. Cícero entrava lá para o HC, para o INCOR para trabalhar, e eu ficava do lado de fora com os meninos, andando pelas barraquinhas de camelô, comprando brinquedo. Aí depois do almoço ele entrava, né? Aí como ele dirigia bem em São Paulo, quer dizer, eu não tinha coragem de dirigir em São Paulo, a gente saía de Campinas para São Paulo. Aí ele já ia, levava os meninos para o Parque da Mônica e já andava dos cantos até eu terminar. E assim a gente fazia. Que legal. Mas foi uma fase interessante. E assim, voltamos, né? Com essa nova formação. Engraçado que até então Terminaram no final, no início de 96. E aí o seguinte, quando eu estava lá, né, eu disse bem assim, bom, eu vou voltar agora com 2 filhos. Atrás de um diploma, voltou com 3. E aí, tendo que trabalhar na FCAP 8 horas, né, mais 20 horas por semana na UFAM, eu ficava pensando como é que eu vou dar atenção para... Aí, eis que eu sempre tive um sentimento, quando eu nunca, assim,
Não era que eu era corajosa, eu ia entrando, sabe? Eu ia porque eu dizia que no final vai dar certo, né? Não, mas No final vai dar certo. Então aí eu ficava pensando, quando chegou, nós defendemos em outubro, final de agosto, nós tínhamos encaminhado a primeira versão, a versão da tese para os nossos orientadores, eu e o Cícero, para o nosso orientador, e recebemos um comunicado formal da FUCAP que nós teríamos que estar até final de agosto de volta na universidade. Quem estivesse fora assumiu um novo diretor e resolveu botar todo mundo para Aí eu digo, bom, eu estou para defender, né? Eu tentei falar, tentei, entrei em contato, tentei agendar uma conversa, ele não quis conversar conosco. Niomar estava lá, os colegas intercederam, não, tem que voltar. Eu digo, tá bom, se não voltar vão demitir. Eu digo, olha aí, olha a oportunidade se abrindo. Eu digo, não vamos voltar. E nós fomos demitidos. E, assim, uma baita de uma leseira, né? Digamos que uma leseira baré, né? Investiram. A minha formação avançada foi toda, foi por conta da FUCAP, quase. Né? E eles resolveram me libertar. É verdade. Me libertar, É foi verdade. isso. Aí nós pedimos a mudança para dedicação exclusiva. Então, quando nós chegamos, nós já fomos dedicação exclusiva na universidade. Que legal. A partir de outubro de 96. Que legal. E aí estamos nessa história daqui, tem muitos perrengues também. Eu lembro, eu conheci vocês logo que eu entrei aqui na faculdade, né? Eu entrei em 2000, eu acho que a senhora foi minha professora primeira, né, em Eletrônica 1. Eletrônica 1, professor Cícero, Eletrônica 2. Professor Cícero, Eletrônica 2. Assim, eu fiz na Escola Técnica Informática Industrial. Só que assim, eu aprendi tudo que tinha para aprender de programação ainda no primeiro ano, quando eu nem tinha começado a ensinar, que a gente aprendeu no segundo. Aí só sobrava para mim estudar eletrônica. Aí eu comecei a estudar eletrônica lá, porque não tinha outra coisa a mais para aprender. Aí eu disse, não, eu gostei disso. Aí eu entrei aqui, aí vocês eram as minhas referências, né? O professor Cícero e a professora Marli. Aí ficou com aquilo, né? E depois surge um monte de coisa que a gente faz ao longo da graduação, né? A gente gosta de uma coisa, gosta de outra. Aí eu fui para a Alemanha. Aí depois, já que eu fui fazer microeletrônica, né? Mas vocês nem trabalhavam mais nessa área. Não trabalhávamos mais. Mas vocês que me influenciaram. Tempo da eletrônica tinha o Spicer. Isso, exatamente. Tinha o Spicer, a gente fazia todas as simulações. Eu terminei o mestrado, eu fazia os meus circuitos todos no Spicer ali, naquela... escrevendo mesmo, né? O circuito. Depois a gente comprou o Piquet, que dava para fazer do esquemático, sair do esquemático para a simulação, né? Nós compramos esse software aqui e tudo. Eu só sei que quando eu saí para o doutorado, que eu digo que eu vou mudar de área, aí eu digo, vou deixar de dar eletrônica, analógica e tudo. Até quando eu estava saindo, o Nilmar disse, Marli, quero aprender eletrônica, me dá todas as tuas anotações. Aí eu dei minhas notas de aula, deixei meus livros com ele, tudo. Quando eu volto, primeiro semestre, eletrônica 1. Segundo semestre, eletrônica 1. Terceiro, outro ano, eletrônica 1. E o Cícero, eletrônica 2. Ninguém queria dar eletrônica analógica, ninguém. E hoje ainda é assim. Hoje ainda é assim aqui. Pois quando que eu saí? Quando vocês vieram. Sim. Quando vocês entraram. Tu, Grace. Aí eu tive como dizer, olha, agora eu não vou mais dar eletrônica. Eu quero. E a gente criou a disciplina de processamento digital de imagens e dava assim, um semestre ou outro como optativa, né, para pegar os alunos. A gente voltou, logo nós submetemos um projeto, PNOPG, CNPq, ganhamos financiamento. Só que a gente não tinha nem sala de aula aqui, nem sala de professor. Né? A universidade aqui, a nossa faculdade, estava toda ocupada pelas reitorias. Sim. A PROEG era no bloco dos laboratórios de eletrônica. A PROPESP era no nosso bloco onde ficavam os departamentos. Sim.
eu não tinha sala, eu não tinha cultura de professor de dedicação exclusiva, não tinha sala. A gente chegava, eu comecei a mapear. Sala vazia, sala vazia, sala vazia. Todo dia eu ia, essa sala ficou vazia, ficou vazia. No final do segundo mês eu digo, tem essa e essa. Era do centro acadêmico. Ah, do centro acadêmico. Eu digo, olha, então vamos juntar 2 do centro acadêmico numa só e dar uma sala para mim e para o Cícero. Então foi como a gente teve a primeira sala. E a gente foi buscar, né? Os equipamentos que eu tinha de prática já não existiam mais. Eu fui para a Proplan buscar dinheiro para comprar geradores e tudo. Consegui, saí pedindo, consegui, para minimamente voltar a dar aula prática aqui. Né? E com esse recurso do PNL-OPG foi bem interessante, que aí nós botamos o que a gente achava que nós precisávamos para ter um laboratório. Montamos um laboratório com 6 computadores, compramos impressora. Sabe o que eu botei? Que eu usei botar o povo? Eu botei uma copiadora. Uma máquina de xerox, é pequena, né? E aí botei, montamos rede, fizemos nosso laboratório bem pequenininho, mas porém decente, né? E aí nem a faculdade tinha uma copiadora. Sim, nós compramos também um projetor multimídia naquela época. E a história desse projetor multimídia que é muito interessante. E aí o povo da faculdade dizia assim, não, essa copiadora tem que ficar para todo mundo. Eu digo, pera lá. Então, assim, e esse projetor multimídia, quando eles descobriram, era o único que tinha na universidade. Então, quando descobriram que eu tinha um projetor multimídia, eu brincava que o meu projetor, o projetor da gente, né, ele tinha uma agenda mais apertada que a do reitor. Era o povo do ICB, era não sei mais quem, era não sei mais quem, não sei mais quem, e a gente prestando, né? Porque eles chegavam achando que é dinheiro público, tem que, né? Aí, um belo dia, queimou a lâmpada do meu projetor. Queria o projetor, queimou a lâmpada. Tá, tchau. Não teve ninguém para dizer assim, vamos fazer uma cota, vamos comprar a lâmpada, não. Mas é isso. E assim nós seguimos, né? Tá certo. Isso aí é o que? Década de 90, final da década de 90 ali, o projetor? 98, por aí. 98. Né? Aí em 2000, eu criei um curso de especialização, olha só, na área de informação informática e saúde, para médicos. Né? Médicos, enfermeiros. Eu consegui vender as vagas para a Secretaria Estadual de Saúde e a Municipal. Então ele era mais ou menos autofinanciado, tinha poucos alunos que se pagavam. E aí eu trouxe bons professores, trouxe Sabatini, que até hoje é referência em informática e saúde, trouxe meu orientador, a Beatriz Leão, que é a esposa dele, que é uma pessoa assim, muito competente na área. E assim, e sabe como era o meu acesso à internet? Internet naquela época. O professor Cícero falou que o professor Silas nos deu uma linha telefônica. Linha telefônica. E discada. era discada. Nessa linha a gente dava aula né? Quando eu dava aula de acesso às bases de dados bibliográficas e tudo. Aí usava a linha. A linha de escada. Não, mas era o que? Era estado da arte na época, né? O pessoal estava dizendo, o pessoal chegava e dizia, mas o que tu vai ensinar para os médicos? Eu digo, vou ensinar. E é interessante, professora, porque a professora Roberta, quando esteve aqui, ela estava falando sobre essa necessidade ainda hoje, né? Mas hoje é mais voltado para essa área de TI, né? Para o pessoal de TI aprender como lidar no contexto ali dos hospitais, né? Então, hoje, como é que a gente pode dizer? A direção do ensino é daqui para lá que eles estão, né, com essa necessidade. Né? Hoje não é só daqui para lá, é de lá para cá e de tudo. Hoje a gente está no mundo da transdisciplinaridade, né? Sim, exatamente. Então, você tem que aprender as linguagens, né? Se você está trabalhando com engenharia, com aplicação, você tem que saber as linguagens. Eu trabalho com engenharia aplicada em medicina e biologia. Então, eu tenho que ter minimamente um vocabulário, um conhecimento básico do que eu estou trabalhando para poder entender também o que
que o pesquisador, o médico do outro lado está querendo, né? Sim. Então nós temos isso, né? E assim, há muito que eu dou como disciplina optativa a disciplina de introdução à engenharia biomédica, né? Então, que eu explico um pouco para os meninos, né? Sim. Falo um pouco das áreas, trabalho um pouco, e aí eu uso também os conceitos da eletrônica lá de junção, Claro. porque quando a gente está trabalhando com os potenciais elétricos, né? Ou bioelétricos, né? Então, você vem lá pro potencial, né, da célula, da membrana plasmática, que tem a barreira de potencial por causa da diferença de concentração de íons intra e extracelular. Os mecanismos de transporte são os mesmos, drift, um é líquido e o outro é lá no sólido, né? A diferença, né? E os efeitos capacitivos são muito similares, né? São, assim, os fenômenos de transporte, né? Quando eu vou definir o potencial de repouso da célula, eu estou falando com lei de Ohm, lei de Fick, fenômenos de transporte, de fusão, drift, né? Deriva, relação de Einstein, né? Com difusão e mobilidade, que é a tensão termodinâmica. Então, eu estou aprendendo aqui, né? Porque eu nem sabia que se falavam dessas coisas na área aí celular, né? Potencial da membrana. Que legal. Aí você modela tudinho. Uma das disciplinas que eu tive lá no doutorado era assim, era modelagem da engenharia a fenômenos biológicos. Então a gente fazia modelagem, por exemplo, do controle de temperatura do corpo. Sim. Né? Do controle de pressão com os baroreceptores, né? E também, aí, na introdução à engenharia aqui que eu dou, né, a gente segue um caminho, dá uma visão geral, mas a gente segue um caminho da parte cardíaca. Então eu vou potencial de membrana, potencial de ação, aí já vai explicar o coração, o sistema circulatório, trabalhar o nosso marca-passo, né, natural aqui, e todo o processo de propagação. O que é o marca-passo natural, professora? Dá para explicar um pouquinho? Nós temos o nosso marca-passo aqui, no nosso sinatrial, né? É ele que dispara os potenciais que vão se propagar aí, né? No coração, né? Que vai fazer a circulação do nosso sangue. Abrir e fechar a válvula tricúspide, abrir a válvula. Nossa. Então, eu falo nisso, depois a gente vai falar. A gente fala dos equipamentos que a gente tem do eletrocardiógrafo. A gente mistura um pouco dos equipamentos, a gente fala também das arritmias cardíacas, né? Todo o sinal de ECG, a interpretação do sinal de ECG, o complexo QRS, que dá tanta informação, né? Aí mostro como é que se calcula alguns parâmetros médicos, fração de ejeção, débito cardíaco, né, a partir dos sinais. Então, foi muito engraçado, uma vez que acho que era a terceira vez que eu estava dando essa aula. Aí no final da aula chegou um aluno comigo, muito sério, professora, a senhora falou dessas questões, dessa arritmia e tudo. Minha mãe está tendo um problema. Aí ele queria que eu consultasse a mãe dele. Aí eu disse, olha, eu acho que ela tem que procurar um médico. Né? Mas hoje os meninos, assim, no nosso projeto aqui no Super de IA em Medicina e Biologia, né, os meninos hoje estão sabendo o que é arritmia, sabendo o que é tudo, né? Fibrilação, e estão detectando os sinais, analisando os sinais. Né? É bem interessante, né? Introduzir o povo nessa... A engenharia está menos hard. Eu acho que... A gente tem muitas ferramentas hoje em dia, né, professora? Que facilitam, por um lado. Eu comento com alguns colegas que na nossa época, para a gente fazer uma estrutura 3D, a gente tinha que visualizar ela mentalmente para depois passar para o papel.
Hoje o aluno projeta no computador, não tem aquele trabalho mental que a gente tinha naquela época, né? Isso, é claro, tem as ferramentas que facilita por um lado, talvez ela prejudique por outro, mas assim, hoje, como a senhora falou, né, tá muito facilitado. E essa facilitação é bom que avança, né? Isso. Ajuda a avançar o conhecimento, né? Isso. Professora, a senhora pode falar um pouquinho aí da época que a senhora teve na UEA e depois a senhora foi secretária de Estado, né, da Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas, né? Assim, cronologicamente... Foi antes? Foi antes. Certo. Tem uma coisa também que as pessoas não sabem, mas que você estava lá, que eu participei da implantação e de toda a concepção da UEA. Sim, eu lembro. 2000, eu fiquei de 2000 a 2001 lá. Toda a parte do sistema de tecnologia educacional que teve lá foi dimensionado e projetado por mim. Eu lembro quando... Lembra do UEA? Era o e-learning de lá. Eu desenhei e o pessoal da Fundação Getúlio Vargas desenvolveu. Era o nosso, hoje o Classroom, né? Classroom. Então nós tínhamos todos... Foi uma experiência bem valiosa. E isso foi 2001. Professora, estão perguntando aqui como é que foi o papo do cearense que lhe conquistou. A gente fala já. Tá bom. Ai. Então, foi muito interessante, né? Eu tenho um quadro assim na minha mente que eu lembro muito bem, que me emocionou muito. Foi quando eu fiz quando teve a recepção dos calouros, sim, né? Que foi lá no Ideal, no Ideal e tudo. E que eu fiz a apresentação. Eu tinha que ter recuperado essa filmagem para guardar. Eu fiz a apresentação de toda a UEA, todo o sistema de gestão acadêmica, os controles de frequência, tudo aquilo que a gente tinha projetado. Sim. Aí depois começaram os treinamentos. Quando eu fui aluno de lá, a gente tinha uma carteirinha que a gente fazia na entrada e na saída de cada aula. Era o controle de frequência. Aquilo ali, toda a lógica de como a gente projetou, né? A equipe. Mas foi bem interessante, foi uma experiência. Eu costumo dizer que de vez em quando eu precisava sair daqui para respirar outros ares. É verdade. E aí, quando foi em 2003, né, que iniciava o governo do Eduardo Braga, ele criou, já tinha sido criado, ele implantou, né, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Fundação de Amparo à Pesquisa. Sim. A FAPEM foi criada em 2003? 2003, começamos. Certo. Eu achava que a FAPEM já existia. A senhora foi colega de turma do Eduardo Braga? Não, ele foi antes. Antes da senhora? Eu fiz disciplina com ele. Certo. Né? Mas não, ele era de turma anterior. Certo. Ele fez uma ou duas disciplinas optativas que eu também fazia. Sim. Né? Mas não tinha contato assim. Sim. E então, em 2003, aí eu fui. Na realidade, é uma história bem interessante, né? Eu dava aula de eletrônica analógica, né? Sim. E aí um dos alunos chegou comigo e disse: professora, eu até brinquei com ele, disse: eu posso dar seu telefone pro meu pai? Aí eu disse: cara, tu conhece o professor Cícero? Eu tava brincando com ele. Eu disse: não, professor, ele é professor daqui também e ele queria conversar com a senhora. Aí eu disse: tá. Aí foi. Era o professor Zé Aldemir, eu não conhecia. E então ele tinha sido convidado, né, para assumir a Fundação de Amparo à Pesquisa. Sim. E a Marilene Corrêa tinha sido convidada a ser a secretária de Ciência e Tecnologia. Aí ele passou e disse: não, eu queria conversar com a senhora e tal. Meu filho fala muito bem da senhora. E aí eu fui lá conversar. 2003, a senhora ainda lembra o nome do aluno? Eu lembro. Qual o nome dele? É o filho do Zé Aldemir, o Raoni. Não, ele deixou a engenharia. Ele fez. E aí eu fui
eu fui lá conversar com eles, né? Quando eu cheguei lá estava a Marilene também, e aí ficou aquela confusão. Não, a Marli é melhor aqui na secretaria. Aí acabou que eu fiquei na secretaria como adjunta, né? A subsecretária dela na área de ciência. Pouca gente sabe, né? Eu costumo dizer que eu gosto de ocupar posições técnicas, né? E então eu nunca quis holofotes para mim, né? Uma das coisas que eu pedia também dela era que nunca me levasse nesses eventos, nessas inaugurações, nessas coisas. Só em podcast, né, professor? Só aqui, primeira vez, né? Então é isso, e a gente trabalhou, foi muito intenso a implantação da FAPIAN e da secretaria. A gente trabalhou juntos, tá entendendo? A gente trabalhava na proposição dos programas, e a partir dos programas surgiam os editais que eram implementados pela FAPIAN, né? Aí a gente trabalhamos muito, mas foi assim, mudou o cenário, né? Do sistema de ciência e tecnologia estadual, essas duas instituições, né? E nessa época estava o governo do Lula, né? E ele investindo muito em ciência e tecnologia, então tinham programas que ele dizia assim, para cada real que a secretaria, o Estado investe em ciência e tecnologia, eu dobro. Então a gente fazia muitas parcerias e tinha muito recurso. Então implementamos redes de pesquisa aqui, né? Fizemos editais voltados para políticas públicas, que a gente chamava, era o POP, a gente chamava o POP das selvas. Era o políticas públicas, pesquisa em políticas públicas, em que as pesquisas tinham que estar vinculadas a uma Secretaria de Estado, por demanda e tudo. Foi uma experiência bem boa. Aí, em 2005, foi criado o CETELE, né? Antes era o NUTELE. E veio a criação também do mestrado, né? Aí precisava voltar, nós éramos 4. E eu voltei para cá, né? A senhora estava como secretária ainda? Subsecretária. Mas ainda não tinha assumido a pró-reitoria da UEA, não é certo? Não. Isso é mais adiante. Mais adiante, né? 2003, 2005. E aí nós voltamos. A primeira coordenação era eu e o professor João Edgar como coordenador, eu como vice. Aí e o PPGE? Depois, e o PPGE, né? Os editais vieram no primeiro semestre e no segundo semestre a gente começou de 2005. Aí em 2007, dezembro, saíram os primeiros mestres. Juliana, os primeiros mestres foram os meus do Cícero. A Kelly também foi da primeira turma? Não, foi mais adiante. A Kelly. Então, ela era da primeira turma, mas eu acho que formou um pouquinho depois. Acho que teve o Charles também, né? Teve o Charles foi me orientando mais adiante também. Mais adiante, né? O Charles participou até de um projeto, porque logo nesse período porque antes do PPGE eu coordenei o mestrado interinstitucional, 2 turmas, né? Com a COP, né? Com a COP, de automação e de telecom. E que foi o embrião, né, para a gente começar, aí formaram e muitos colegas aqui nossos hoje que fizeram mestrado. Eu acho que a primeira turma do PPGE, a maioria, eu acho que dos alunos de vocês foram da minha turma. Porque a gente formou assim, final de 2004, meados de 2005 formou a maioria. Ele e Delson. Não. Delson. Como é o nome? Esqueci. Adeilson. A Linara. Linara era uma turma antes de mim. Pois ela defendeu diferença de semanas, Linara e Juliana. Adeilson defendeu. Eu sei que as 3 primeiras dissertações foram nossas, essas 3 em dezembro.
no tempo regulamentar certinho, né, 2 anos. E aí eu submeti um edital da CAPES, então eu fiz era Novas Fronteiras. Então eu fiz parceria de novo com a COP, aí só com automação e também com o programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica. Sim. Em que fizemos o casadinho, eu tinha bolsas, eu mandava os alunos passar 6 meses lá, fazer disciplinas. Então, aí foi Nirvana, foi Pamela, foi o Charles, foi um outro aluno que eu não lembro, que era do Vicente, foram para lá. Eu acho que o Volney e o Cláudio fizeram mais depois. Como é? Fizeram mais adiante. Cláudio foi nosso orientando, Volney não. É do professor Vicente, eu acho, né? Eu acho que sim. Então, isso, nós fizemos esse casadinho. Depois o Cícero teve um projeto que ele fez com a Samsung para apoiar a pós-graduação. Sim. E foi um tempo maravilhoso, né? Foi quando a gente conseguiu passar para o nível 4, porque sim. Assim, a produção científica, sim, mais do que dobrou, sim, do último triênio, na época era sim, triênio, era triênio, mais do que dobrou, e aí a gente conseguiu mudar pro aí essa 4. Época aí já é a época que eu já estava aqui na universidade, eu acompanhei exato. Essa transição. Então, e aí está crescendo, né? Sim. Doutorado agora. E eu acho que eu estava olhando, acho que nós temos uns 20 professores hoje, né? Sim. Até 2014. 2014. Quando eu entrei, logo que eu acho que o doutorado começou, eu entrei em 2016, a gente tinha um trabalhão ali de conseguir 9 professores para fechar o mínimo, né? Não tinha. Agora não, agora temos uma folga, né? E é isso. E assim, toda pesquisa que a gente fez, né, ao longo, mesmo antes, desde o doutorado, a gente sempre focou nessa parte de aplicação da engenharia, né, em medicina e biologia. Eu comecei a interagir, para além do INCOR, que a gente interage desde que eu voltei, que a gente voltou, né, e agora, assim, através do INCT, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do MEC, que é um dos INCTs mais exitosos. É interessante porque o nosso INCT de microeletrônica, ele finalizou ali em 2013, não criou mais. Nada. O de vocês permanece até hoje. Tem a FAPESP injetando recurso também, e ele tem dado muitos louros nessa área de medicina assistida por computação científica. E agora, de novo, a gente já submeteu nova proposta no novo edital. Legal. Né? E a gente aqui que a gente chama de laboratório associado, né? Do INCT. Então, dentro dele, a gente trabalhou e também interagindo, né? Dentro da linha de pesquisa, logo que a gente começou, eu fui procurada pela Júlia Salem, uma professora, uma doutora lá do INPA, tinha trabalhado até na pró-reitoria aqui de pesquisa, não lembro qual era a gestão, e ela me chamou, sabia que eu trabalhava com isso, chamou a mim e o Cícero, disse, olha, eu tenho aqui, olha essas imagens, olha os bacilos, eles são rosinhas, deve ser fácil da gente detectar, vamos automatizar isso. E aí, nessa a gente começou e botou a Juliana, né? Nossa primeiro trabalho com o diagnóstico de tuberculose, buscando a automação dele, foi com a Juliana. Não tínhamos câmeras digitais, a câmera era, né, analógica, então a gente fotografou os campos microscópicos, revelou, depois digitalizou a imagem. A ideia foi de uma médica? A ideia de verificar ali os bacilos? Não, o diagnóstico existe, está estabelecido. Agora é um diagnóstico muito suscetível à variação entre intra e interobservador. Por quê? Porque ele é um diagnóstico visual. Em áreas endêmicas a pessoa tem que fazer muitos. Porque imagina, o diagnóstico é o seguinte,
você pega a secreção pulmonar do paciente e faz um preparo, uma coloração e tudo, né, numa lâmina, e essa lâmina você analisa no microscópio. A regra é, se em 20 campos microscópicos você encontrar X, você já para, porque aí já são muitos e tudo. Mas se você não vai encontrando, você vai ter que analisar 100 campos microscópicos. Então cada campo você vai olhar e vai ver se tem algum bacilo lá. E se tiver, você vai marcar. Para depois, o diagnóstico vocês ouviram falar, 3 cruzes, 2 cruzes, né? Sim. Isso aí eu ouvi, mas eu não sabia. É o mesmo diagnóstico, a ideia do diagnóstico laboratorial da malária, só que da malária é da gota espessa de sangue. Né? Então, então a cruz é a identificação do bacilo? Não, a cruz é a intensidade, é um estadiamento. Certo. Né? Uma cruz é menos grave, 2 e 3. Né? O diagnóstico é negativo, inconclusivo, né? Quando não consegue mesmo definir, né? Aí tem uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, são essas 5 classes. Então, um cara que faz isso, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 20 vezes, 30 vezes num dia, passa. Sim, já vai ficando viciado, né? Para além do mais, a lâmina, por mais que ela seja, né, entre num centrifugador e tudo, a espessura dela não é a mesma. Sim. O esfregaço, né? Não a lâmina, o esfregaço da secreção. Então, quando você vai olhar, o cara ainda tem que ele chama de micrar. Ele olha, descer, né? conta os que estão em foco, aí ele dá uma mexidinha, aí vai aparecer um outro lá que estava em foco, em outra profundidade focal, e aí ele mexe, sobe, desce e vai para poder mesmo ver todos os bacilos naquele campo microscópico. Então, aí veio a Juliana, né? A gente trabalhou exclusivamente com processamento digital de imagem, explorando as características de cor do bacilo. Aí, já depois botamos a Pamela e o Claudec, construímos um banco de imagens. O primeiro que a gente construiu e que hoje é usado por muita gente, né? Muito em áreas endêmicas, né? Índia e muitos outros lugares. A parte daqui da América, Colômbia, o pessoal pede muito. Hoje ele está disponível. E aí, o que a gente fez? A gente construiu esse banco. Construir o banco não é só a gente capturar as imagens, né? A gente tem que anotar o banco, ou seja, depois de fazer, tem que olhar, o especialista olhar e marcar. Então, o que foi feito? Os nossos alunos foram treinados, fizeram a marcação inicial, aí isso foi para 2 outros especialistas da área, que trabalham com a gente, que tem que registrar desde então, professora Luciana Fujimoto, lá do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina, e o Maurício Augusto, que ficou depois da aposentadoria da Júlia, ficou como coordenador lá do laboratório, que é um parceiro da gente. Então, eles avaliaram essa marcação e tudo. Então, a gente tinha um banco anotado. Nessa lâmina tem tantos bacilos, eles estão aqui e aqui. Aí os 2 começaram a trabalhar, tentando detectar automaticamente o bacilo. Primeira fase do diagnóstico era detectar o número de bacilos, né, por campo. E aí um trabalhou com SVM, com máquina de vetor de suporte, a outra trabalhou com redes neurais, não lembro bem a técnica, qual que era a arquitetura. E aí, depois disso, eu sei que tem o caminho que a gente percorreu, aí veio o Almir, aí eu tinha que trabalhar para automatizar, tem que determinar o foco. Então, o Almir Kimura, que hoje é professor lá da UEA, né?
trabalhou na caracterização do foco. Sim. Porque quando a gente adquiriu esse banco, a gente já adquiriu com essa ideia. De cada campo microscópico, a gente gerou várias imagens em Sim. diferentes profundidades focais. E não sei se naquela época, mas mesmo agora, não teria como fazer uma gravação, Uma fusão. Não seria fusão, mas assim, a gente deixar a câmera gravando e aí vai descendo a micragem do microscópio para outras profundidades, porque o foco vai mudando, né? Aí depois fazer esse corte, ou era isso, a ideia já era? A ideia era a gente automatizar o processo, né? O processo era esse. Sim. Mas a gente queria que não perder pela falta de micragem. Certo. Então o que a gente fez? A gente adquiriu imagens de várias profundidades focais. Sim. A do meio foco subiu e desceu. Sim. Então o Almir pegou esse conjunto de imagens e foi trabalhar medidas de foco. Sim. Para a gente ver qual delas era que a gente sabia que a do meio era em foco. Sim. E a gente começou a ver métricas de foco para ver qual métrica caracterizava bem aquela que era em foco, né? Aí variância, Brenner, Sim. um monte de métricas. E a gente conseguiu definir a melhor métrica de foco para a imagem de microscopia de tuberculose. Aí veio a Kelly. Qual era a ideia da minha? Buscar, a partir dessas dessas imagens, uma imagem de foco estendido, em que eu trouxesse todos os bacilos para a mesma profundidade focal. Então a Kelly trabalhou com isso. Que legal. Mas, professora, a gente tem aqui uma pergunta. Para seguir na área de biomédica, associado com a eletrônica e física dos semicondutores, o que a senhora aconselha? Qual seria o seu conselho aí para esse curioso? Não, a biomédica tem muitas áreas, né? Engenharia biomédica, ela tem a área de instrumentação. Instrumentação. A área de instrumentação biomédica, que é uma área muito grande e tudo. Tem a área de engenharia clínica, né? A engenharia clínica é a engenharia de dentro do hospital, que vai trabalhar, gerir os equipamentos, especificar e tudo. Quer dizer, os grandes hospitais, eles têm, tem toda uma equipe de engenharia clínica suportando os médicos, né, no uso dos equipamentos e os equipamentos, né? E eles são ótimos para otimizar recursos, porque a maioria dos hospitais compra assim, né? O médico foi para a feira, viu um modelo novo e ele quer aquele e compra, quer dizer, não tem uma análise de que é preciso, eu vou comprar um canhão para matar uma barata, né? Então não tem análise de custo-benefício, não tem nada desse jeito. O engenheiro clínico faz isso. Né? Assim, e tem essa área, hoje tem, ele disse com física de semicondutores? Porque eu acredito assim que a sua formação, a senhora começou, a senhora não foi direto para a área de biomédica, né? A senhora teve todo um percurso ali, né? Então, assim, a formação inicial da senhora com física de semicondutores, com eletrônica em si, em que ela ajudou ou não na área de biomédica? Bom, na área de instrumentação. Instrumentação. Instrumentação ela me ajuda muito. Sim. Né? A gente, até, mesmo que você não vá trabalhar, você tem que entender dos instrumentos. Né? Tem que entender dos processos de formação. Por exemplo, mesmo no equipamento de imagem, ele tem eletrônica ali no meio. Totalmente. Né? A senhora estava até falando, né, que nas aulas, ensinando ali todo o processo celular, interações, aquele conhecimento que a gente estuda lá em física de semicondutores ajuda a entender ali o contexto. Ajuda, é igual. Sim. É claro que ali tem tudo, é um potencial bioelétrico, mas tem lá, tem os fenômenos de transporte, tudo que a gente viu, campo elétrico. Uma disciplina assim que eu achei muito completa quando eu fiz engenharia, que eu me apaixonei quando eu estava fazendo, era sistema de controle.
porque assim, aparentemente ele mostrava que a gente podia modelar qualquer coisa, qualquer sistema, tudo morria ali em um sistema que era elétrico, né? Um sistema elétrico. Então, assim, eu achei muito, muito legal essa parte aí. A gente precisa, quando a gente está trabalhando, como eu disse, eu fiz a disciplina, não trabalhei nisso, mas eu fiz a disciplina de modelagem, né? Isso. De engenharia de fenômenos bioelétricos, Sim. de fenômenos, né, do corpo. Então, Sim. controle de temperatura, Sim. são controle. Sim. Todo conhecimento que tu tiver de controle, tu vai aplicar. Exatamente. Para modelar. Controle é muito legal. Pressão. Né? Então, eu sempre tenho, se você olhar hoje, tem muitos cursos de graduação na área de engenharia biomédica. Sim. Né? Muitos cursos. Se você me perguntar, eu quero fazer biomédica, então eu vou para o curso de engenharia biomédica, eu não iria. Eu faria engenharia elétrica ou engenharia de computação e depois eu iria, no nível de pós-graduação, entrar nesta área. Porque o que acontece com os cursos de engenharia biomédica, se meus colegas lá da Sociedade Brasileira me ouvir falando isso, vão ficar bravos. Mas é porque eles acabam dividindo a carga horária, né, num pouco da área de saúde com um pouco da área de elétrica. Então a gente não sai bem nenhum engenheiro, Sim. né? A gente pula muitas etapas. Sim. Né? Então eu prefiro isso, eu prefiro esse caminho, né? Que foi o caminho que a Unicamp adotou, né? A Unicamp e a COP mesmo, a UFRJ, tem a engenharia biomédica como uma pós-graduação. Né? Isso, a pós-graduação. Como uma pós-graduação. Professora, infelizmente a gente já avançou aqui, mas assim, tá muito fantástico aqui a discussão, a história, e assim, vamos partir aí para aquela pergunta que fizeram no início. Tem mais pergunta aí, meninas? Não. Aquela pergunta lá do cearense que ele conquistou. Qual foi? Elas estão querendo saber qual foi o papo que ele passou. Qual é o papo? Eu conheci o Cícero no primeiro dia de aula lá da universidade, não foi nem na aula. É que depois da aula eu fui almoçar no centro acadêmico, né? E aí não tinha lugar para sentar, eu vi uma mesa com 3 meninas, eu pedi licença para sentar. E na realidade eram, aliás, 2, e eram as 2 lá do LED e que dividiam a sala com o Cícero. Né? E aí fiquei amiga delas e aí eu comecei a conversar com o Cícero. Já foi. Não foi ele que me pegou, eu acho Olha que fui só. eu que peguei ele. Olha só, olha aí a história. As mulheres revolucionárias da década de 70. Professora, estão fazendo uma pergunta, como ela vê... como a senhora vê a importância da força feminina dentro aqui do trabalho do CETEL e da universidade como um todo, na engenharia? É muito interessante, né? Eu nunca me preocupei muito com isso, né? Eu nunca me vi assim, Marli, mulher, né? Eu sempre vi uma profissional Sim. que queria estar de igual para igual com os meus colegas. Mas eu acho que é interessante, eu vejo que a gente tem uma visão um pouco menos pragmática, né, das coisas. As mulheres têm isso, então ajuda muito. Eu acho que essa contribuição eu dou dentro dos meus ambientes mais masculinos, eu costumo dar, né, de tentar ver umas coisas de forma mais ampla, né? Não só, isso aqui tem que ser assim porque tem esses critérios e tem isso. Né? A gente vê isso e vê
um lado mais humano, né? Uma coisa mais assim. Mas nunca é assim. Eu lembro de um episódio na minha graduação ainda, né? Hoje seria caracterizado como assédio, né? Mas assim, passou e eu não precisei nem me defender. Mas um professor lá, de controle. Na graduação? Na graduação. Eu ia fazer... Nós tínhamos os colegas que vinham da escola, eu tinha um amigo grande, né, que a gente fazia muitos trabalhos juntos, estudava juntos, o Carlos Augusto Alecrim, que foi professor, né, visitante aqui. E aí, ele passou um trabalho, isso pode ser em dupla. Aí o Alecrim disse, eu vou fazer com a Marli. Aí ele disse, não senhor, porque ela vai montar em você. Eu disse assim, esse termo. Aí eu não precisei nem falar, o Alecrim levantou e... Aí eu só sei que eu digo que eu não vou fazer com ele, eu vou fazer sozinho, eu quero que o senhor corrija meu trabalho. Aí fiz, calei a boca dele, ele corrigiu, tirei boa nota e tal, e acalmou. Quer dizer, mas hoje, né, sim, isso aí seria hoje seria desastre para ele. Desastre para ele, né? Dentro desse contexto que nós estamos aqui. Então, assim, eu comecei a me preocupar com essa parte, né, de saber, assim, pô, eu não sou só uma profissional, eu sou uma profissional mulher, né? Há pouco tempo, né? Há pouco tempo, entendeu? Porque eu não me preocupava com isso, eu sabia me impor, eu sabia ir em frente, quer dizer, nunca precisei do professor Cícero me defendendo, né? Sempre tive meu caminho e eu vejo assim que como mulher eu acho que eu dou essa contribuição, né, mais holística, mais assim, de olhar as coisas, de ver um aluno e ver a dificuldade que eles estão tendo, tentar contornar as situações. Essa vivência com o Super foi muito interessante para mim. No início, quando botaram lá, não foi proposta, né, não foi minha proposta, botarem foi da Tanara, o apoio psicológico. Eu fiquei pensando, pra que isso? Né? Aí depois, quando a gente vai se envolver mais, a gente vê... a necessidade, né? Da necessidade, né? Das dificuldades, né? A gente começou no Super, não sei se vocês lembram, a gente começou em março de 2020, na pandemia, né? Em março. Então, aquilo ali já foi assim, disse assim, vamos nos envolver até o talo nisso, porque senão a gente não vai ter um projeto exitoso, né? Temos que apoiar esses alunos mais do que a gente pensou. A gente ia pensar no apoio psicológico, uma coisa assim. Não, os alunos não tinham dinheiro para ficar em Manaus. Né? Exato. Os alunos não tinham dinheiro para... As Tem aulas internet, foram né? suspensas. A primeira reunião que eu fiz com os nossos bolsistas, aí já foi depois de um mês, muitos tinham voltado para o interior porque não tinham como manter o aluguel aqui. Eu lembro que tinha até história de aluno que subia na árvore para pegar sinal. Foi. Tinha um que disse, professor, eu estou aqui em cima de uma árvore para pegar um sinal. Era. Entendeu? Então, assim, eu acho que, claro que todo mundo pensa sobre isso, mas isso me afetou muito, né? Eu ter entrado nessa seara, né? E mudou meu olhar, né? Hoje eu já tenho uma certa maleabilidade com respeito a essas questões, né? Do que antes, quando eu comecei a dar aula, você chegava, eu prefiro isso, eu digo, pelo amor de Deus. Então é assim. Não deu para falar da UEA, que foi uma experiência interessante. Não, só falou mas assim, eu só queria concluir da tuberculose, né? Que foram 7 dissertações que a gente foi trabalhando cada um dos problemas. E no doutorado da Micaela, né? Que foi defendido ano passado,
nós apresentamos o diagnóstico totalmente automático da tuberculose. Foi a tese dela. Que legal. Né? E publicamos numa revista de bom impacto, mas foi uma dificuldade estúpida, porque toda vez que eu falava, que eles queriam que eu comparasse. Não, compara o seu resultado com o outro. Eu digo, eu comparo até aqui. Porque todas as pesquisas existentes são detecção de bacilo. O diagnóstico não. Sim. E o diagnóstico viabilizou porque a gente construiu uma outra base de dados. Outra base de dados imensa, tem 2 teras de dados. Tudo anotado. Tudo anotado. E foi isso que viabilizou. Né? Que aí eu pude testar todas as classes diagnósticas e tudo mais. Foi bem interessante. Então foi o quê? 7 trabalhos de mestrado e um doutorado? Doutorado. Isso é fantástico. E a Micaela está dando continuidade aí? Tá, a gente continua trabalhando. Sim. Em algumas, tentando melhorar as taxas e tudo. Legal. Mas estamos abrindo também as pesquisas em muitas áreas, né? Sim. Hoje eu estava dizendo, quando eu estou prestes a aposentar e aparece um monte de demanda de projetos de IA em saúde, aí a gente não pode pensar em aposentadoria então, né? Vai levando até quando Deus permitir a gente estar aqui, a gente vai indo. Professora, eu quero agradecer desde já a sua participação aqui. Eu acho que todo mundo gostou, foi muito assim... Foi relaxante essa conversa, a sua história, muito, muito interessante. Assim, a gente se identifica, a gente se vê na sua história também, que a gente passou por ela. Então, assim, eu fico muito agradecido. E, assim, a gente sempre termina aqui os episódios do podcast com o que a gente chama de PhD Comics. Eu sei que a senhora já contou um monte de histórias engraçadas aqui, né? Mas se a senhora tiver alguma reservada ainda para o final... Eu tinha até colocado aqui algumas, assim, para eu tentar lembrar, né? Uhum. Deixa eu ver se eu acho na minha cola. Tem do aluno. Foi um perrengue. Pode ser? Foi um perrengue. Pode ser, professor. Numa dessas épocas da universidade, logo que eu voltei, eu assumi a coordenação do curso de engenharia elétrica. Uhum. Aí, o que aconteceu? Instituíram o tal do Provão. Provão, que hoje em dia é o ENAD, né? Era. E aí, descontinuou, aí depois voltaram com o ENAD. Aí primeiro foi engenharia civil, aí a classificação era A, B, C, D, E. Isso. Aí a engenharia civil, primeiro ano Aí engenharia civil, segundo ano Aí no ano que eu assumi a coordenação, engenharia elétrica vai para o Provão. Eu já imaginava, porque quando saiu o resultado do Provão, vinham os repórteres aqui para lá com os coordenadores, né? Perguntar por quê, não sei o quê, tinha que se explicar. Eu já imaginei, digo, meu Deus, eu tendo que explicar por que engenharia elétrica foi essa. Aí eu digo, não vou deixar isso não. Aí, quando chegou, e a gente era quem escrevia. Sim. Aí eu fui, naquela época não tinha sistemas acadêmicos assim, aí eu fui lá para o CPD, pedi a listagem de tudo, todos os alunos que diziam que eram finalistas. Eram 49, peguei o histórico de todo mundo e eu olhei e disse, esse aqui não tem chance, olha aí, reprovou aqui, não, esse não. Aí esse aqui também não, esse aqui também não. Tá. Eu só sei que dos 40 e tanto eu escrevi 14. Aí quando os outros não viram o nome deles, me denunciaram no INEP. Aí eu disse, olha, eles não são, eu respondi, eles não são formandos. Aí eles vieram por cima de mim, eu digo, olha, se vocês se graduarem, vocês podem me processar, porque eu já vou estar demitida mesmo. O fato, aí botei aula, arranjei aula, fui ver conteúdo, aula extra, eu só sei que aí nenhum deles realmente formou. Dos 14, 12 formaram. 12. Isso foi em que ano, professor? Foi. Qual foi o ano? 99. 99? Já tinha um provão naquela época? Foi. Deixa eu ver, quando eu tenho uma cola aqui,
Quando foi que eu fui coordenadora do curso? 99. Nossa. 99. Foi a partir de 99. E aí o nosso veio 6. C. Regular. Que Menos legal. não vieram atrás de mim. Que legal. Mas eu passei um sufoco estúpido. Eu digo, meu Deus, eu entrei na universidade, já vou sair. Mas e aí, os repórteres vieram depois? Querer saber... Então, foram para engenharia civil, que continua não é. Pelo amor de Deus. Eu lembro quando eu assumi a coordenação em 2015, um dos 3 cursos tinha tirado 2 em 2011. Aí depois tinha se recuperado, mas não teve jeito. Aí veio a visita do MEC. Meu Deus. Aí eu fiz aquele movimento e a gente conseguiu dividir as 3 coordenações. Mas é sempre um perrengue, né, professora? Nossa. Esse negócio. Não, quando eu vi o notícia lá, o ofício do INEP para mim. A única coisa que me deixou triste com relação à coordenação foi porque quando a gente tirou A, eles não vieram entrevistar a gente. Mas naquela época tinham 2 cursos, né? Pois é. Aquela coisa assim, tinha 2 cursos, não tinha o EA, então o foco era o A. Sim, exato. Tá certo. Professora... Tinha privada, não tinha universidade privada ainda, né? Não tinha. Professora, mais uma vez eu quero agradecer aqui, em nome de toda a comunidade PhD Bro, e já quero deixar o convite para uma eventual visita da senhora novamente aqui conosco ao longo do ano, quando tiver algum evento importante para a gente divulgar aqui no nosso podcast. Lhe agradeço e a senhora tem alguma palavra aí final para o... Bom, a minha palavra final é de agradecimento, né? Eu vou agradecer não só a vocês pela oportunidade, mas a todos que passaram por mim, né? Que me fizeram chegar até aqui, né? Sim. Lá na FUCAP, os meus empregadores, FUCAP, CCE, Universidade, UTAN, né? E meus alunos, né? Que de alguma forma eu sou um deles. Eu contribuí, né? Tem alguns mais estreitamente, né? Quando a gente tem a oportunidade de orientar, sim, no trabalho final de curso, né? Numa dissertação, numa tese, né? Que aí a gente estreita mais, né? A convivência. É uma coisa que eu gosto, eu acho que isso é bom, a gente nos mantém, eu acho que jovem, essa relação, sim, né? Eu gosto muito disso. Rubem Alves disse que o professor não morre jamais, eu digo não envelhece também, né? Assim, em termos de cabeça, né? Sim. Fisicamente é outra coisa. Obrigada, gente. Obrigado. Senhores, vamos ficando por aqui no episódio de hoje. Estaremos de volta na semana que vem, o episódio vai ser na terça-feira. Aí aguardamos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.